É isso aí. Bom, nós temos mais entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Frederico Rocha de Araújo. Ele é presidente da ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia. Ele nos fala sobre a importância da eficiência energética no pós-pandemia do coronavírus. Bom dia, Frederico. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. E nas últimas semanas, a gente tem visto notícias e reclamação da população com relação ao aumento da conta de luz. Já conectando novamente o Frederico Rocha, então, Priscila, nas últimas semanas, quem não ouviu falar sobre a questão do aumento na conta de energia elétrica? Muita gente questionando nesse momento de pandemia e de crise esse aumento. E a gente vai conversar justamente com o Frederico e repercutir as questões que envolvem esse setor energético. Não só o pagamento mais caro, né, da conta, mas também o que isso vai influenciar, né, Priscila? Exatamente. E claro que as pessoas estão mais em casa, então o consumo com vários elétrons é muito maior. Então, acho que a gente já esperava um pouquinho a conta ter um número um pouquinho maior, mas não da forma que subiu, né? Muita gente tem reclamado que subiu ali 200%, 300%. As pessoas também, muita gente que mora em alguns locais aqui do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, que pagam aquela tarifa social que existe no município, tem reclamado que estão pagando muito, mas muito mais do que a tarifa mínima, né? Então, o que acontece? É algo que vai impactar efetivamente no bolso da população brasileira, né, Priscila? Não tem jeito, né? E o Frederico, então, vai nos dizer nesse momento sobre esse aumento, né, que a gente está falando até agora aqui da conta de luz. A gente sabe, Frederico, bem-vindo, então, ao Jornal da Rede Alesp. A gente sabe que a energia é um serviço essencial e, nesse momento, com esse aumento de preço, como lidar com isso? Olá, primeiro, boa tarde. Obrigado pela essa abertura para a ABESCO estar participando junto com vocês aqui. A gente tem o Frederico, então, ele volta agora na sequência. A gente escuta, então, você, Frederico, nos ouve? Eu estou ouvindo sim. Perfeito, então pode concluir. Vocês me ouvem bem? Sim, pode concluir. Olá, então eu estava falando, obrigado por esse canal, da gente participar aqui junto da ABESCO, junto de vocês. Boa tarde a Júlia, Priscila, boa tarde a todos os assinantes, ouvintes, né, do canal. Vocês estavam falando em aumento, né, do preço da energia, né? A gente, nesse momento, né, com o isolamento social, tem tido todo mundo está sentindo um aumento grande no valor da conta, principalmente das residências, né? Porque estão ficando mais tempo em casa, ficam conectados mais, né? Com os equipamentos domésticos, as crianças estão mais em casa, né? Então, isso acaba, né, trazendo um aumento do consumo de energia, né? É interessante a gente dividir um pouco, né, o que é aumento da energia pelo consumo e o que é aumento de tarifa de energia, né? Então a gente está vivendo uma situação nova que todo mundo está percebendo em suas casas aí as contas chegando um pouco mais altas, né, nesse momento. Agora, nós falamos também no início sobre eficiência energética, né? Então, para quem está ouvindo em casa, nunca ouviu, nunca soube desse termo, se o senhor puder explicar de uma forma didática para eles, então, o que seria essa eficiência energética e qual a importância, então, para a nossa sociedade que isso aconteça? Não, legal. Eficiência energética é você fazer o melhor uso da energia. Por quê? A melhor energia, ou a energia mais barata, é a que ela não gasta, né? Então, o que é eficiência energética? É você usar de forma muito racional a energia. Eu vou dar alguns exemplos, que fica mais fácil para todo mundo. Por exemplo, eu tenho uma iluminação na minha casa, uma lâmpada de vapor de sódio, aquela lâmpada que é branquinha, né, que é tipo um tubo assim. E quando eu troco essa lâmpada por uma lâmpada de LED,
eu reduzo até 70% do consumo de energia daquela lâmpada específica. Quando eu opto, por exemplo, por ter uma geladeira na minha casa que tem o selo A do Procel naquela geladeira, eu também estou reduzindo o consumo, né? Isso é em termos de equipamentos. Então, quando eu faço eficiência energética por meio de equipamentos, eu troco equipamentos não eficientes ou que consomem muita energia por equipamentos que consomem pouca energia, como todos esses equipamentos aí que tem esse selo A do Procel, né? Aquele selinho que é conhecido por nós nas geladeiras, em ar-condicionados, nas lâmpadas, ele vem muito claramente isso. E também, por exemplo, um outro grande vilão nas residências é o chuveiro elétrico. Quando eu tenho um chuveiro elétrico que ele é antigo, por exemplo, ele possivelmente está consumindo mais energia do que os novos equipamentos, né? Então, a eficiência energética é você usar de forma mais inteligente a energia. Isso, quando a gente está falando em equipamentos, é a troca por equipamentos mais novos. E aí eu também posso citar, por exemplo, a eficiência energética por meio de hábitos de consumo, né? Quando você abre uma geladeira para buscar alguma coisa, você não deixar essa geladeira aberta muito tempo, porque ela está trocando calor com o meio ambiente e ela está gastando mais, né? Não deixar uma lâmpada acesa de forma desnecessária, não ficar muito tempo no banho, né? No verão, por exemplo, quando tiver calor, diminuir o chuveiro lá para aquela opção, né, verão, porque ela consome menos energia elétrica. E eficiência é isso, né? Nas empresas, usar motores novos, mais eficientes, né? A gente está falando em uso, né? Quando eu falo de uso inteligente da energia, é um uso racional da energia. Você ter consciência que todo equipamento ligado sem necessidade, ele está desperdiçando energia, porque você não necessita daquele equipamento naquele momento. E todo equipamento muito antigo, muito obsoleto, quando você continua usando esse equipamento, você está desperdiçando energia também. Nós percebemos que nesse momento de pandemia, vários setores têm repensado as suas ações e criado novas estratégias, né? Tanto para um consumo consciente ou até a disponibilização de outros recursos. E eu queria que você falasse um pouco para a gente na questão da energia. O setor, como ele está vendo esse momento de pandemia e quais as medidas, né, que ele pretende adotar nos próximos anos, se há uma mudança também de, principalmente, sustentabilidade? Olha só, falar de setor elétrico nesse momento, eu acho que todo o setor elétrico no Brasil está repensando tudo, porque essa pandemia ela veio de uma forma a impactar o setor como ninguém imaginou até hoje, né? A gente teve uma queda do consumo muito rapidamente no Brasil, em todos os setores, apesar do consumo residencial ter aumentado, o grande consumo industrial, né? Do poder público, por exemplo, das universidades públicas, que são grandes consumidores, por exemplo, isso caiu demais e de uma hora para outra, e ninguém estava esperando isso. E talvez o nosso sistema, pensado anteriormente para o setor elétrico, ele não preparou o setor para esse tipo de queda de consumo rápida, queda de demanda rápida. E aí vieram vários problemas, né? Como a gente acompanhou ultimamente a ANEEL discutindo a conta Covid, né? Que é a conta de apoio ao setor elétrico. Ela foi necessária justamente porque a gente não tinha nenhuma previsibilidade, nenhuma previsão que isso pudesse acontecer. Eu acho que todo o setor elétrico, em todas as suas pontas, tem pensado muito nisso no futuro, né? E principalmente uma grande discussão hoje em dia é a discussão sobre eficiência energética. Como a eficiência energética ela pode ser estratégico para o país, porque a gente diminuindo o consumo ou o desperdício de energia, a gente acaba por evitando muita coisa, evitando investimentos em geração, evitando investimentos em distribuição, investimentos em transmissão de energia, que tudo isso entra na conta no final para o consumidor pagar.
Então, a eficiência energética, ela acaba tomando um ponto fundamental no pensamento das pessoas. Falando da indústria, quando a indústria retomar, por exemplo, a sua operação agora, né, no pós-Covid, né, e ela já está retomando em alguns estados, a eficiência é super importante para que a gente tenha competitividade, né? Diminuir o desperdício de energia, ele reflete em preço final para o consumidor de todo o produto que a gente compra, né? Desde o pãozinho lá na padaria até um automóvel, por exemplo, né? Toda a cadeia, se ela está desperdiçando energia, ela está encarecendo o produto final, porque isso tudo é repassado no final do dia para todos nós, né? Em todos os setores. E aí você tem um repensar desde da geração de energia até o consumo. Está todo mundo pensando como que eu posso ser mais eficiente, ou seja, fazer mais com menos, né? Fazer mais resultados com menos investimento, né? Menos custo. Então todo o setor eu acredito que está nesse momento repensando tudo, né? Para a gente ter sempre uma sociedade e um setor mais equilibrado do ponto de vista de custo, né, e benefício para o consumidor final. Em termos por exemplo, de geração, e o Brasil está repensando tudo muito isso, né, em termos de renováveis, a gente está entrando numa onda muito grande, veio nos últimos anos, dos renováveis, né? Que é solar, eólico, biogás, biomassa, enfim, você tem várias formas de geração. Uma que todos nós, né, todos os cidadãos acompanham muito é a geração solar, porque a gente vê mais próxima de nós nos telhados das casas. Então, isso está sendo também uma modificação no Brasil bastante dos hábitos do brasileiro, né, nesse momento. Perfeito. Frederico Rocha de Araújo, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Conservação de Energia. Obrigada, então, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp, mostrando que a energia vai muito além da conta de luz, né? Sim, sem dúvida. A gente tem que ter uma preocupação, primeiro, em como a gente está utilizando esse bem, né? Porque a gente, todo final de mês, a gente está ali pagando essa conta. Então, a gente tem que ter enxergar a energia de uma outra forma, né? A gente tem que começar a enxergar a energia como um custo, né, associado às nossas vidas, né? E como custo, né, eu vi que vocês estavam falando um pouco antes de despesas, de custo, de como gerenciar as despesas, né, os orçamentos, né, das pessoas. Você tem que ter uma preocupação, porque a energia elétrica faz parte desse orçamento, como o cafezinho faz. Sim. Só que a gente não escapa. O cafezinho a gente fala, olha, hoje eu não vou tomar. Mas a energia elétrica ela é fundamental para a nossa existência como sociedade. Então a gente está aí todo dia convivendo com ela. Então a gente tem que pensar, como que eu posso fazer para ser mais eficiente? Para eu ter um consumo mais inteligente dessa energia e afetar menos o meu bolso no final do mês, né? É isso aí. É super importante. Obrigada, viu, pela sua participação. Uma boa tarde.